Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e no vídeo de hoje vamos para mais um dia de campanha em favor dos cristãos perseguidos. Antes de continuar, eu quero pedir para você que está chegando agora no canal, possa se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, ative as notificações para que você não fique por fora dos conteúdos do canal e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque mais gente orando, melhor vai ser. Precisamos estar envolvidos com a obra de Deus e uma das formas é estar intercedendo pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Hoje, o país que vamos estar falando é sobre a Líbia. Ela está na 4ª posição do ranking, conforme o site Missão Portas Abertas. Todas as informações que eu estou trazendo aqui é baseado nas informações do site Missão Portas Abertas, tá? Lógico que eu fiz um resumo, bem resumo mesmo, para o vídeo não ficar gigante. Então, se vocês querem saber mais situação religiosa da Líbia, a questão da perseguição aos cristãos na Líbia, mais informações de como o Missão Portas Abertas apoia e ajuda os cristãos na Líbia, como você pode apoiar e ajudar, você clica no link que vai estar aí na descrição, que você vai ter todas as informações lá no site do Missão Portas Abertas. Lembrando que eu não ganho nada com isso, a não ser a alegria de estar participando de missões de alguma certa forma, promovendo essa campanha e orando pelos cristãos perseguidos, tá? Então é o site do próprio Missão Portas Abertas. Vocês não vão dar dinheiro nenhum para mim, nada para mim, é tudo em relação ao que eles fazem, tá? Então vamos focar aqui, né, na Líbia. Então, gente, como eu disse, ela está na posição 4 do ranking de perseguição aos cristãos. Então, ou seja, a coisa lá é bem séria, tá? Eu pedi a Deus um versículo para essa nação e Deus me deu, né? Acredito, né? Que Deus me deu, foi lá em Mateus 5, no versículo 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ao estudar um pouquinho da situação religiosa na Líbia, dá para perceber como é importante a misericórdia, né? E que possamos orar para que as pessoas naquela nação possam se tornar mais misericordiosas, se tornarem misericordiosas em relação ao próximo, respeitar a liberdade religiosa, né, de cada ser humano e que toda violência, toda perseguição, seja o cristianismo e até mesmo outras religiões, ela possa cessar. Porque o ser humano ele precisa ter essa liberdade de escolha. Nada é por força ou por violência, como diz a palavra de Deus, mas é pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Nós, como cristãos, temos que levar a palavra de Deus, apresentar Jesus, apresentar a palavra de Deus, apresentar o cristianismo. Quem faz a grande obra é o Espírito Santo, e se alguém não quer e alguém disser não, é um direito dessa pessoa. Não devemos impor nada a ninguém. E o que acontece lá na Líbia é que o islamismo ele é imposto, né, como a única religião permitida. E quando você impõe algo para alguém, não há misericórdia. Então é preciso haver misericórdia, que possamos orar para que essas pessoas se tornem misericordiosas, possam ter um encontro com Jesus e se tornarem misericordiosas. Sobre o tipo de perseguição que acontece lá, é opressão islâmica, opressão do clã e corrupção e crime organizado. A religião oficial é o islamismo. A pontuação na pesquisa, conforme o Missão Portas Abertas, é 91. A capital é Trípoli. A população total é de 6,9 milhões de pessoas e a população cristã é em torno de 35 mil. Vamos dar uma pincelada na história da Líbia, né? Ela foi governada por romanos, por dinastias islâmicas pré-otomanas e por otomanos e italianos. O país tem fronteiras com Egito, Sudão, Níger, Chad, Tunísia e Argélia e é cercado pelo Mar Mediterrâneo ao norte. Entre 1943 e 1951, a Líbia esteve sob o domínio do Reino Unido. Nossa, gente, tá um som alto aqui em frente de casa. Espero que não esteja saindo no vídeo. É tão frustrante você precisar trabalhar de casa, né? Tá querendo trazer a palavra de Deus, realizar essa campanha. Infelizmente, né, algumas pessoas não colaboram, ficam com som alto. É tão frustrante isso. A descoberta de jazidas de petróleo no país em 1950 foi um marco histórico.
Os rendimentos gerados pela venda do ouro negro foram usados para investir na agricultura e manufatura líbias, além de prover educação e saúde para a população, que antes era limitada pela aridez do deserto. O interesse econômico também trouxe estrangeiros de várias regiões para trabalhar na Líbia, né? Aquela coisa, né? Onde tem petróleo, tem alguém de olho ali, né? Alguns anos depois, um jovem oficial do exército chamado Muammar Gaddafi deu um golpe instalando um governo que combinava socialismo e islamismo e manteve o poder concentrado em suas mãos e nas seus aliados e familiares até 2011. Por volta de 70, né, em 1970, Gaddafi começou interações com países vizinhos, trocando petróleo por aliados ideológicos. No mesmo período, o governo líbio se envolveu com ações terroristas. Por isso, o país foi isolado em 1992 até 2003, quando irrompeu a agenda armamentista. A inquietação com o governo autoritário de Gaddafi aumentou e em 2011 o país viveu uma guerra civil sangrenta que durou 8 meses e resultou no assassinato de Gaddafi. Ao menos 30 mil líbios morreram no conflito, segundo o Conselho Nacional de Transição da Líbia. Desde a onda de revoltas em 2011, conhecida como Primavera Árabe, o país tem dificuldade em sustentar um governo centralizado e democrático, e entre os conflitos pelo poder, a corrupção também aumentou, tornando-se mais um empecilho para a estabilidade da Líbia. A Líbia é um dos maiores países da África com uma pequena população, tornando-se um dos países menos populosos da Terra. A vasta área do país faz parte, do deserto do Saara, com a maioria da população vivendo na parte costeira do norte do país, que é a parte fértil. A maioria dos líbios é de ascendência árabe ou berbere, mais de 40% da população é jovem, já os imigrantes representam 12% da população total. O que é interessante, que em relação aos outros países que a gente já viu até agora, é que você consegue ver um dado mais consistente sobre imigrantes. Os migrantes tentam sair do país para a Europa, então muitos líbios tentam fugir de toda essa situação. É difícil que eles tenham enfrentado, que é guerra, falta de alimentos, não tem acesso à saúde como deveria ter, porque vários hospitais foram fechados, foram atingidos. Então eles vivem realmente uma situação bem complexa por conta de toda essa instabilidade política. E por causa da proximidade geográfica com a Europa, de vez em quando tem grupos, de líbios tentando fugirem da Líbia pelo mar, mas eles são interceptados e mandados de volta. A sociedade da Líbia é conservadora e tribal. A lealdade primária reside na família, no clã e na tribo. Mais de 30 desses grupos tribais lutam para encontrar um novo equilíbrio de poder. A guerra civil aumentou a hostilidade entre eles. Além dos inúmeros feridos, o número de deslocados internos e refugiados também é bem significativo. De acordo com a estimativa de 2021 do World Christian Database, 98,9% dos líbios são muçulmanos, virtualmente todos pertencendo ao islamismo sunita. A etnia minoritária berbere ou amazigh conta com alguns muçulmanos ibadi, e há pequenas comunidades cristãs entre os migrantes egípcios e da África subsaariana. Quase todos os não muçulmanos são estrangeiros, enquanto o número de cristãos líbios de origem muçulmana continua muito baixo. A conversão do islamismo para o cristianismo não é apenas vista como traição ao islamismo, mas também a toda a família e a tribo. Então isso torna-se muito sério, A pessoa vai sempre se sentir muito pressionada e coagida a não desapontar a sua família ou a sua tribo. Por isso que tá baixo esse número, Porque imagine só, os nossos laços familiares falam muito alto, Se fala aqui, onde estamos, imagine lá também, vai falar alto também. E com toda essa questão, da lealdade ao islamismo, Uma família toda muçulmana. Imagine uma pessoa se converter ao cristianismo e se a família não se converter junto, imagine a situação dessa pessoa. Num lugar com guerra civil, num lugar que está faltando alimentos, num lugar que você não tem acesso à saúde, que é difícil sair de lá. E imagine como que essa pessoa fica, Então, realmente, é um ato de fé, de coragem, de um encontro verdadeiro com Cristo Jesus mesmo, que vai fazer essa pessoa se converter e permanecer firme na fé. E por isso que os cristãos lá, eles precisam tanto das nossas orações e, quando necessário, da nossa ajuda, que seja ela financeira ou de alguma outra forma,
para que eles possam estar permanecendo na fé. Então, o domínio do Islã recebe explícito reconhecimento constitucional, enquanto as antigas raízes do cristianismo na Líbia foram quase completamente apagadas. Isso porque aplica-se no país a Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas. E eu estava até pesquisando esse conjunto de leis da Sharia. Ele pode ter várias interpretações. Então, alguns vão ter uma interpretação, eu diria, mais severa do que outros, né? E provavelmente por isso, em muitos países perseguidos, onde o islamismo é presente, há tanta perseguição àquilo que é de fora, ao cristianismo e até mesmo a outras religiões. Eu não consigo afirmar se toda pessoa que é muçulmana vai ser tão radical assim contra o cristianismo, mas nessas nações que estamos citando aqui nessa campanha de oração, ao que tudo indica, é comum sim que haja esse radicalismo contra o cristianismo e até outras religiões, provavelmente. O conflito militar na Líbia ajudou a influência do pensamento islâmico radical a crescer. Grupos militantes islâmicos ganharam território na anarquia criada pela guerra civil e várias áreas agora são o lar de muçulmanos radicais, com muitos simpatizantes do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. O estado contínuo de anarquia tem contribuído para a vulnerabilidade geral dos cristãos no país. Em outras áreas, grupos tribais locais reforçam a própria versão da Sharia, portanto, níveis de radicalismo islâmico diferem de região para região, com alguns grupos mais estritos ou mais violentos do que outros. Um pouco da história da igreja na Líbia. Parte da história cristã, conhecida como patrística, aconteceu em território líbio. O primeiro bispo que se tem registrado na região foi Amonas ou Amimonas, eu não sei como pronuncia, de Berenice, que foi ali em 260 depois de Cristo. Outros 4 bispos dessa região participaram do Conselho de Nicéia em 325 depois de Cristo, e um dos primeiros momentos da história em que cristãos se reuniram para discutir a fé cristã. Nesse conselho, Cirenaica se tornou uma província da igreja copta de Alexandria, no Egito. O cristianismo foi duramente debatido em Cirenaica. Os berberes do Saara e Maziguen não estavam interessados, no cristianismo. O declínio do Império Romano causou grandes mudanças na ordem política e social que influenciavam o norte da África, deixando espaço para que grupos como o Império Bizantino ressuscitassem no século VI. As cidades de Cirenaica se tornaram como campos armados para evitar ataques dos Imaziguen. Eu acho que é assim que fala, não sei, gente, a pronúncia certa. No começo do século VII, o controle bizantino enfraqueceu na Líbia. Rebeliões berberes se tornaram mais frequentes e havia poucos para se opor à visão dos árabes muçulmanos de 681 a 683 d.C. Em Cirenaica, cristãos coptas que eram tratados como hereges pelos exércitos bizantinos receberam os árabes como libertadores da opressão bizantina. Quando o processo de islamização começou, muitos cristãos emigraram para sua segurança para a Itália ou para o Egito. As tribos Amazigh gradualmente aceitaram o Islã. Na Idade Média e no início do século XX, cristãos, predominantemente italianos, voltaram a interagir com a Líbia, e assim a presença cristã voltou a crescer no país. Depois, com a presença do Reino Unido em 1943 e de diversos imigrantes interessados no petróleo, o número de cristãos continuou aumentando. Nesse período, a igreja cristã podia cultuar livremente. Em 1970, Muammar Gaddafi deu um golpe de Estado e conduziu o país a uma direção extremista. Muitas igrejas foram forçadas a fechar. Antes da Guerra Civil começar, em 2011, havia cerca de 800 mil católicos romanos, majoritariamente italianos e líbios malteses. Eles só tinham permissão para usar uma igreja em Trípoli, datada de 1645, e uma em Benghazi, datada de 1858. Antes de 2011, cerca de 60 mil coptas ortodoxos egípcios trabalhavam na Líbia, servidos por 3 igrejas em Trípoli, Benghazi e Mistrata. Além disso, milhares de estrangeiros protestantes, principalmente da África, conduziam cultos mais ou menos formais nas igrejas. Devido à revolução, a situação de segurança se deteriorou muito. Quando o Estado Islâmico decapitou 21 cristãos coptas perto de Sirte, em 2015, e após esse ocorrido, um grande número de cristãos fugiu do país. A Igreja Ortodoxa Copta canonizou as 21 vítimas
E declarou 15 de fevereiro um dia de festa oficial e erigiu um memorial e um museu em homenagem às vítimas no Egito. Então foi uma imagem realmente muito chocante, porque eles não tiveram medo de mostrar toda a situação ali, né, da perda da vida desses cristãos, e passou nos jornais, passou, né, na internet, passou em vários locais, todo esse ocorrido, né. Eles realmente foram muito corajosos, eles não negaram a fé, e é uma cena muito chocante de você visualizar. Então, resumindo, seguir a Jesus na Líbia é um risco enorme para qualquer um. Cristãos de origem muçulmana enfrentam pressão da família e comunidade para renunciar à nova fé. Os seguidores de Jesus estrangeiros, especialmente aqueles da África subsaariana, são alvos de grupos criminosos e de extremistas islâmicos. Esses grupos sequestram e às vezes matam cristãos brutalmente, mesmo que evitem tal destino. Os cristãos subsaarianos enfrentam assédio e ameaças de muçulmanos radicais. Pessoas que expressam abertamente sua fé cristã ou tentam compartilhá-la com outros correm o risco de prisão e oposição violenta. A falta de um governo central para impor a lei e a ordem torna a situação ainda mais precária, né? Então é um lugar de muita instabilidade. Então, lá no site do Missão Portas Abertas eu encontrei esses pedidos de oração para a Líbia, né? Então clame por paz e estabelecimento da ordem na Líbia e para que a tensão entre grupos não se transforme em uma guerra civil. Ore por proteção e encorajamento dos trabalhadores, migrantes cristãos que são alvos de grupos extremistas islâmicos. Peça que Deus abra portas para que os cristãos encontrem uma comunidade para crescer na fé. Então, gente, vamos orar comigo pelos cristãos na Líbia? Senhor, meu Deus amado, te agradeço por estarmos aqui nesse 4º dia de campanha pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Hoje estamos diante do Senhor, clamando e pedindo em favor dos cristãos presentes na Líbia. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe aquele país, toque nas suas lideranças, para que eles se organizem e que possa haver paz e segurança e liberdade religiosa para as pessoas naquele lugar. Que os cristãos eles possam se sentir seguros para exercer a sua fé e propagar o reino de Cristo àqueles que quiserem recebê-lo. Peço ao Senhor que o Senhor os proteja da morte, os proteja da violência, os proteja de todo o mal que possa estar acontecendo naquele lugar, proteja-os da perseguição, que o Senhor possa encorajar cada cristão, seja ele imigrante, nativo, não importa quem seja, mas que o Senhor possa estar encorajando esses cristãos para que eles possam, ó Pai, ficar firmes na Tua presença, que o Senhor, ó Pai, os proteja, Senhor, dos extremistas, que o Senhor os livre, Senhor, e que os Teus anjos estejam acampados ao redor deles, e que o Senhor possa entrar com provisão, seja de alimento, financeira, cuidados com a saúde, que o Senhor possa enviar os recursos que eles precisam para a sua subsistência, sobrevivência também. Peço que o Senhor abra as portas para que os cristãos eles possam encontrar uma comunidade segura para crescer na fé, que eles possam apoiar uns aos outros, que eles possam permanecer firmes, cuidados e alimentados pelo Senhor na Tua palavra, que eles não desistam por causa das dores, das perseguições, da realidade difícil daquela nação, mas que eles possam se tornar sal e luz naquele lugar, que o Teu reino cresça naquele lugar e que possa haver misericórdia naquela nação. Misericórdia para que as pessoas sejam respeitadas e livres para servir a Jesus, para que possa haver paz, para que possa haver entendimento. Abençoe, Senhor, os cristãos na Líbia, não os desampare em momento algum, que eles possam sentir o Teu abraço, o Teu consolo, o Teu conforto e o Teu amor a todo instante. É o que eu te peço e te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem comigo aqui em mais um dia de oração pelos cristãos perseguidos. Continuem comigo aqui, se inscrevendo no canal, deixe o like nesse vídeo, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se juntar a essa campanha. Que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.